O título da lição desta semana é Pecado, Evangelho e Lei. Nos dias atuais, a nossa sociedade desconhece o pecado. Ainda que condene as práticas antiéticas, os crimes e os atos contra as pessoas, não as consideram pecado contra o Senhor Deus. Não tem essa ideia, esse conceito de que fazer coisas más é, primariamente, pecar contra Deus. Alguns tratam o pecado como algo normal na vida. Afinal, é da natureza humana buscar o prazer. Veja o texto do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo estava dizendo aqui, nós antes de sermos cristãos, andávamos segundo a natureza da nossa carne, segundo as inclinações da nossa carne. Isso quer dizer, pecando contra o Senhor Deus. Será que nós temos dado menos importância ao pecado porque a sociedade se acostumou com ele? Às vezes evitamos o assunto com receio de ofender alguém ao chamar o pecado pelo nome. No fim, quanto mais escolhemos conviver em paz com o pecado, mais nos afastamos do relacionamento saudável com Deus. A palavra de Deus nos ensina que o pecado nos afasta do Criador. Texto do profeta Isaías, capítulo 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades, as vossas maldades, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Sem dúvida, o pecado é o maior obstáculo para um relacionamento próximo com Deus. Não apenas nos separa do Senhor, como vimos no texto de Isaías, como também engana, fere, corrói e, por fim, destrói. A luta contra o pecado e contra o ego é a maior batalha da nossa vida, pois tem consequências enormes e eternas. As consequências do pecado são atuais nos relacionamentos. O pecado corrompe os relacionamentos, atrapalha os relacionamentos, faz com que os relacionamentos entre os seres humanos sejam prejudicados. Mas também faz com que o relacionamento com Deus seja muito prejudicado. Faz com que o relacionamento com Deus não se efetue da maneira que deve se efetivar. Mas o que é o pecado? Sim, todos pecamos e os nossos pensamentos, as nossas motivações, nossas ações e palavras ferem a nós mesmos e aos outros e a Deus. No fim, o pecado destrói nosso relacionamento com o Senhor. Mas o Senhor se revelou por meio de sua lei que aponta o pecado para nós. Veja 1 João 3:4. Todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O nosso verso para memorizar dessa semana esclarece qual a atitude necessária para evitar pecado, para reduzir a tendência pecaminosa. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu. Salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Salmo 119, 93 e 94. Outra versão deste mesmo verso diz assim: quero obedecer às tuas instruções. Tenho procurado obedecer os teus mandamentos. Essa deve ser a atitude do crente. Procurar obedecer aos mandamentos, conhecer os mandamentos e, dessa maneira, procurar obedecê-lo, para ter um bom relacionamento com o Senhor Deus. Nessa semana, nós vamos entender qual é a função da lei de Deus. Por que o Senhor Deus deu a lei? O que é o pecado? Como redimir o pecado? Como restaurar o relacionamento com o Senhor? E o que é o Evangelho? A salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe nessa semana, para que a gente possa estudar esse tema tão importante. Essa lição é muito bonita, irmãos. Gostei muito da lição dessa semana. Pecado, Evangelho e lei. Vamos compreender esses conceitos e compreendê-los diante do amor de Deus, frente ao amor de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, nosso Pai, por tudo que nos tem dado. Obrigado por mais um estudo que vamos ter nessa semana, um estudo da Tua Palavra.
quando vamos estudar sobre o pecado, sobre o Evangelho e sobre a lei. Nos abençoa para que possamos aprender aquilo que o Senhor quer que aprendamos e possamos colocar em prática na nossa vida. Que possamos fugir do pecado, possamos fugir da nossa tendência pecaminosa, possamos nos aproximar de Ti dessa maneira, termos um relacionamento, o melhor relacionamento possível com o Senhor, que é o nosso Pai, que ama a cada um de nós. Por favor, nos abençoe nesse sentido, abençoa cada um dos irmãos que vamos estudar a lição dessa semana, para que ela seja feita de acordo com a Tua vontade. É o que peço para mim, para cada um dos ouvintes, daqueles que vão participar desse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero desejar a todos um feliz estudo. Que o Senhor nos abençoe nessa semana, para que a gente possa estudar com afinco e, especialmente, estudar com prazer esse tema tão importante, sobre o pecado, sobre a lei e sobre o Evangelho. Deus abençoe a todos. Tenham uma semana feliz.